Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Valência, nosso podcast do Valência Associados. Me chamo Saulo Castro, sócio do escritório e apresentador desse projeto. E antes de falar dessa presença ilustre que temos aqui, eu queria lembrar vocês que é por conta de vocês que a gente faz esse projeto, é por conta de vocês que a gente tenta trazer um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais da vida da advocacia, mas não da advocacia em si, muitas vezes. Então, lembra de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, isso ajuda bastante, pereniza o nosso projeto, certo? E, sem mais delongas, apresentar aqui o nosso convidado de hoje. A gente já falou que acho que um podcast... A gente falou um podcast antes, né? Um podcast antes. Marcel Pinheiro. Eu ia dizer publicitário, mas não vou dizer publicitário. Eu estou aqui com o currículo do homem. Mas pode ser publicitário, como é que né? você quer se identificar e depois eu digo aqui seu currículo? Cara, eu me identifico normalmente como vice-presidente da minha casa, né? Então, vice-presidente. Vice-presidente. Eu assumi esse cargo, tem 10 anos já que eu assumi esse cargo de vice-presidente lá de casa. Cada vez mais vice-presidente, mais distante da presidência. Pelo que eu te conheço, daqui a pouco tu vai estar chegando assim no quinto da linha de sucessão Exato. da presidência, né? Ou sexto, né? Mas assim, eu sou publicitário de ofício, mas não de formação, né? É que nem tu é roqueiro de ofício, mas não de formação. Apresentador de podcast nas horas vagas. Na verdade, eu não saberia que tu era advogado se tu não tivesse falado perenize no meio da frase, de inscrição, né? Das pessoas, né? Para que nosso trabalho se porra, é advogado mesmo. Porque senão dá para disfarçar bem, bicho. Dá, né? Bem, dá, boa. Bem. Fala aqui um pouco do teu currículo. Marcel Pinheiro é administrador pela Universidade Estadual do Ceará, UES, mestre em comunicação e problemas socioculturais pela Universidade Rei Juan Castro, em Madrid, na Espanha. Exatamente. E diretor de marketing do Fortaleza Esporte Clube. Também. Falo isso com um pouco de ciúme, mas sem clubismo. Você é tenista, aqui. Cara. É outro esporte. De um dos maiores clubes hoje do Brasil, e falo isso sem pestanejar, um dos maiores clubes, um exemplo de gestão, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Perfeito. E sócio-diretor da Timoneiro Marketing, agência de publicidade. E assim... Tu é administrador de formação. Isso. E fez um mestrado fora em comunicação e começou como redator. Isso. Como é que foi isso? Assim, eu tô tentando Cara, como é que era essa história, né? O redator era porque eu escrevia direitinho, tirava... Na época era 80 em redação, né? Na época não era 1000. Hoje em dia se tira 1000 em redação. Sim. Né? No Enem, na época, eu tirava 80. Ou seja, faz bastante tempo, né? E também fazia os convites de aniversário da família, o pessoal achava engraçadinho, olha que menino engraçado, vamos criar ele e tal. Aí, naturalmente, eu fui desembocar em comunicação, jornalismo ou publicidade. Quando eu entrei na faculdade, nem sei se existe isso ainda, vocês que são do direito me digam, existia uma lei que impedia que você entrasse em 2 faculdades públicas ao mesmo tempo. Sim. Eu entrei na UES e fazia administração na UES, porque eu olhei para a UES e não tinha jornalismo, não tinha publicidade, porra, o que é mais perto aqui? Era igual no direito, não tem direito na UES. Exato. Aí a gente olhava o que é que tem mais parecido, a administração. Pô, eu vou fazer esse negócio aqui mesmo. Serve para tudo, né? Serve para tudo, não serve para nada ao mesmo tempo, enfim. O pessoal dos conselhos aí de administração agora estão bem felizes com o que você falou. Tomara que a audiência seja bem baixa desse podcast. Bom, e aí eu fiz os 2 cursos e entrei com mandado de segurança para poder cursar, de fato, a administração. E aí, eu preciso terminar logo esse negócio antes que esse negócio caia, sei lá como é que caçem essa parada. E aí eu terminei logo a administração. Quando eu terminei a administração, a publicidade veio de uma maneira mais orgânica. Eu já trabalhava com publicidade, não precisei me formar, mas eu ainda fiz 2 anos de publicidade. Eu me arrependo de ter feito 2 anos, não devia ter feito nenhum. Exatamente. Então... Mas assim... O pessoal da publicidade também vai ficar bem feliz com esse comentário. Mas, cara, porque a comunicação... E, assim, a comunicação daquele tempo, ela já era um pouco atrasada com o que a gente vivia. E hoje a gente não consegue acompanhar, né? Hoje a gente está fazendo um podcast aqui. Amanhã o formato já mudou para outro podcast, para outro tipo de coisa. Então, é melhor que seja uma formação mais sólida em ciências humanas. E aí estou brincando, mas a primeira metade de publicidade serve bastante, que é onde você estuda sociologia, psicologia, esse tipo de cadeira.
do que a parte ferramental, porque a parte de ferramenta, de fato, ela muda a cada 30 segundos, né? Outro dia o Zuckerberg lançou uma rede social que já quebrou, né? Thread. Né? Exatamente. Tu não entrou? Thread, não. Não? Pois é, eu também não. É tipo, eu disse, vocês vão entrar e vão ficar que nem aquele cara que pula no churrasco primeiro, fica morrendo de frio e todo mundo fica olhando para ele assim, ele diz, ei, ninguém vem. Piscina gelada. Exatamente. Aí você tá lá no Threads, né? E amanhã já virou outra coisa, e virou outra coisa. Então, antes da ferramenta, a gente procura ter um conteúdo mais interessante, porque aí a ferramenta depois a gente aprende rapidinho, né? E aí começou como redator, Bom, aí eu era redator, né? Assim, porque eu era bom nos textos, mas na parte de direção de arte, de estética, eu realmente não tinha essa aptidão. E aí daí fui sendo convidado para Fortaleza e, enfim, para outros movimentos. E aí eu fui abrindo um pouco mais a comunicação até chegar a marketing, né? Que há uma confusão grande de termos, né? Então, o marketing tem um leque muito mais amplo, até difícil de definir o que é, né? Um negócio que está em satisfazer as necessidades do consumidor, né? Mas que diabos é isso? Mas o marketing normalmente envolve mais venda, então eu diria que é uma comunicação em que se mede o ROI, né, das coisas, o retorno sobre o investimento. Tem uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Tu foi 5 vezes vencedor do prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. Exatamente. É o tipo do prêmio que eu só lembro porque tem uma propaganda na Globo. Isso, mas que eu sei que no mundo da publicidade isso é muito famoso. Assim, é tipo o Oscar Nacional. Prêmio Jabuti. Isso. Aqui, a gente, cada área tem o seu prêmio. Assim, acho que o Profissionais do Ano talvez seja o mais importante. Aí fez trabalhos para Uber, para Cheetos, para... O Profissionais do Ano é bacana porque você, de fato, tem um dia de princesa lá na Globo, né? Então, eu tive 5 dias de princesa lá, né? Uma semana. Aí você tem contato com os atores, com os globais, né? E tem sempre bandas muito, muito legais, né? Já foi, sei lá, Nando Reis, outra vez foi Zeca Pagodinho, e você tá lá no meio, aí diz, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Eu tava no Clube do Vaqueiro outro dia. Mas é divertido e também é uma chancela de trabalho mesmo, né? Porque a Globo, ela tem, apesar da queda da audiência da TV aberta, a credibilidade do meio TV ela ainda é bastante alta, né? Então, você vê que a TV ainda pauta muito das discussões que vão desembocar lá no Twitter e que vão terminar nas outras redes sociais. E talvez seja uma emissora, talvez o SBT chega, diria, perto, mas aqui tem uma grade muito forte durante muito tempo. Foi um peso na comunicação, né? Como você estava falando, a comunicação ela tem cada vez mais mudado e cada vez mais rapidamente. Isso. Mas ainda assim é uma chancela. Total. Tem um selo lá que, sei lá, final Globo. Isso. Entendeu? Outro dia eu estava conversando com o superintendente do SBT Nordeste e superintendente do SBT daqui, que é o Ciro Tomás, figura alvinegro, mas gente boa. E ele me fala, eu perguntava, pô, Ciro, o que é que explica ainda no Brasil a gente ter uma concentração tão grande de audiência de TV, enquanto outros países esse movimento ele já está mais fragmentado. Perenizado. Perenizado. Palavra bonita. Isso, bonito. Vou usar. Peraí. Sim. E aí ele me falou, cara, a Globo tem um padrão de fato de qualidade que faz com que as pessoas tenham dificuldade ou não se sintam confortáveis de sair do meio TV e ir para um outro meio. Então, por exemplo, sei lá, em outros países, eu morei na Espanha, aí tu viu, né? Sim. Porque no Brasil a TV é muito ruim. Cara, a TV em outros países é pior, em termos de qualidade de conteúdo de tudo. Eu morei nos Estados Unidos e lembro que eu assistia a televisão e 3 horas da tarde estava passando novela. Isso. Era terrível a novela, porque era uma novela mexicana, era uma Maria do Bairro americanizada com o quê de série. Entendeu? Eu sou capaz de dizer talvez que a série americana é a novela deles. Exato. Talvez, mas tem um pouco seja. disso. Mas assim, então ele diz, cara, o padrão da Globo faz com que o meio TV inteiro ainda seja muito valorizado no Brasil, fora as circunstâncias também financeiras e econômicas que o país também, de conectividade, qualidade de conexão que a gente tem. Então, a Globo, eu nem sei como a gente foi parar nesse tema, mas enfim, a TV... do teu currículo que tu ganhou 5 vezes o Mas a TV, ela ainda tem essa chancela, então se você vir, sei lá, Luísa Sonza traiu não sei quem, como é que começou essa história? Ela foi na Ana Maria Braga... O Chico traiu a Luísa Sonza. Isso, foi traída, né? No caso, ela foi na Ana Maria Braga e contou. A outra lá, a Larissa Manoela, brigou com os pais. Brigou com os pais. Onde foi? Foi no Fantástico.
né? Então, a TV ainda pauta muito que, o resto da inclusive, discussão. só um parênteses que eu vou enveredar para a parte do marketing para falar, mas só um parênteses sobre esse caso da Larissa Manoela. A gente debateu ele aqui no escritório porque ele é um caso de societário, de planejamento sucessório, supostamente mal feito ou que tem algumas fragilidades. Então a gente ficou aqui, meu time que é de societário, a gente faz. Porra, tu devia gravar uma parada dessa aí, pra gente entender esse negócio. Na época a gente considerou em fazer um rio sobre esse tema. O problema foi que pessoalizar, a gente não tinha acesso aos dois lados da história. Sim. Era igual a história do Gugu. Poxa, quem é que tem razão? Aí a gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo na época falando sobre a questão da importância do planejamento sucessório e como isso tem várias ferramentas, vários caminhos no planejamento, você consegue traçar de acordo com o patrimônio, que talvez o testamento do Gugu não tenha sido o mais indicado. Perfeito. Mas entendeu? eu acho massa vocês fazerem isso justamente porque eu vejo muito conteúdo jurídico de difícil absorção por parte do grande público aí, né? Exato. E quando você associa a algo que está acontecendo na realidade e a pessoa da esquina, o vendedor de suco ali da garrafa de 2 litros, está falando sobre aquele tema, então fica mais fácil de a gente aprender esses conceitos e também de depois, na hora que você precisar do serviço, associar a quem está falando sobre aquilo, né? Isso era uma coisa que, na verdade, era a minha próxima pergunta para ti. Tu enveredou para o marketing, hoje você é uma referência, você é um cara que está ali no meio global, como a gente estava falando há pouco, mas a tua percepção da comunicação, a gente falou isso também no começo, mas a tua percepção da comunicação, porque isso é um desafio que a advocacia enfrenta. O advogado ele é mais rígido, ele é mais, vamos dizer assim, jurássico, na forma de se vestir, na forma de se comunicar. Então, e isso está uma transformação cada vez mais dinâmica. Então, a geração Z vai consumir esse conteúdo. Sim. E a forma dela de se comunicar é totalmente diferente da geração dos nossos pais, dos baby boomers, por exemplo. Então, eu queria saber de ti, qual a tua percepção com relação a isso? Eu vejo uma mudança grande... Dentro do empreendedorismo, né? Claro. Eu vejo uma mudança grande no consumo da publicidade. Então, a gente tinha antes, por exemplo... cursos de inglês. Tu fez curso de inglês quando era moleque? Fez aonde? Fiz FISC. Fez FISC. Pronto, a gente tinha FISC, BEU, sei lá. Eu fiz FISC também, ali perto do Cristo Central, na Rui Barbosa. Bom, ainda existe ali, né? CCA, então, tinha 3 ou 4 instituições. Hoje isso está pulverizado em, sei lá, 3 mil professores de inglês vendendo seus cursos no Instagram, né? Então, a gente tem uma mudança da instituição para a pessoa. Isso favorece o trabalho do advogado, então é um momento bom para que advogados se mostrem nas redes. E, mais do que consumir as instituições e consumir as pessoas, a gente consome aquilo que as pessoas acreditam. Ou seja, eu me identifico com o Saulo, porque ele curte tênis, sei lá o quê, gosta de pop rock, eu não gosto tanto, mas ele gosta. Abria um show de um monte de banda ruim aí, antigamente. E tu foi pro show do Titãs. Fui pro show do Titãs. Eu tenho essa falha no currículo. Eu já me indispus aqui com administradores, publicitários e fãs do Titãs, né? Ainda bem que os fãs do Titãs estão morrendo, então daqui a pouco a gente não vai precisar. É uma boa banda, excelente banda, um dos dinossauros, mas tu foi para um show que realmente eu fiquei assim, cara, eu não consigo ver esse vídeo. Assim, não tinha um Capeta Drinks do lado de fora, não tinha nada, cara. Não tinha um Guldan, o cara vendendo ali. Bom, mas aí então a comunicação ela passou de instituição para pessoa e eu consumo a pessoa inteira, né? Ela e seus valores. Então, por exemplo, quando eu criava conteúdo de publicidade e marketing lá no meu Instagram, vou criar aqui. Por que os clientes te deixam? Eles te deixam porque o custo de troca é alto, não sei o quê. Era muito chato. Só quem gostava daquilo era eu mesmo. E as pessoas que estavam navegando da rede não estavam buscando aquilo. O que é que elas estavam buscando? Estou buscando entretenimento, basicamente. Né? A rede social ela começou... Não sei se vocês lembram do filme, A Rede Social, lá do Zuckerberg. Lógico. Era o voto, né? Entre os rostos das meninas da faculdade. Exato. Foi assim que ela começou. Então, é algo de entretenimento e algo de descanso, de esvaziamento. Entretenimento enquanto esvaziamento, né? E aí eu não quero, pelo menos a priori, um conteúdo acadêmico ou um conteúdo muito sério ali. Não é o lugar. Doutrinador. Isso. É bom a gente conversar com advogados porque vem essas palavras, né? Perenizar, doutrinador. Bom, então aí, a partir dessa mudança, o que é que eu percebi? Cara, se eu fizer conteúdos criativos aqui, eu mesmo, né? Eu tô citando porque foi onde eu vi o resultado mudar de maneira mais rápida.
Se eu fizer conteúdos criativos aqui, naturalmente as pessoas vão perceber que eu consigo fazer vídeos criativos, é lógico. Né? Porque ele está fazendo vídeos criativos para ele, ele consegue fazer para mim. E aí, essa procura vai ser natural. Eu não preciso mostrar um conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico não cativa as pessoas na rede social. O que cativa é a personalidade, a força da personalidade. Então, eu vejo que no meio acadêmico, no meio jurídico, há essa dissociação. A gente tenta, é o que você não ia fazer, né? Você ia mostrar uma realidade de um conceito jurídico aplicada a um caso concreto. E quando isso fica só abstrato, tanto é chato porque você não vê a aplicabilidade, quanto é chato porque não é a linguagem própria da rede social. Então, um podcast, que é uma linguagem a que as pessoas já se acostumaram, que nada mais é do que um programa de rádio dos anos 50 filmado. Exato. É uma linguagem a que as pessoas já têm acesso e é uma linguagem cujos cortes também rendem, rende entretenimento, rende piada. Se for o Pablo Marçal, então rende muita piada. E aí é legal para que, quando eu precisar de um escritório dinâmico, né, que conhece a realidade, que conhece o que está acontecendo no dia a dia, que está antenado aos problemas cotidianos, eu identifico isso de maneira muito mais rápida e muito mais imediata do que se fosse aqui o Saulo falando sobre a jurisprudência do não sei o que mais lá, entendeu? Eu acho que nem eu ia querer ver esse vídeo, entendeu? Até porque está realizando o sonho aqui, né? Que tu falou. Exato. Que é de ser apresentador de podcast. Tu não queria ser entrevistado pelo podcast, tu queria ser o host, né? O host. Eu estava falando para ele que quando você era aqueles sonhos de criança, você... tu não queria ir pro Oscar. Eu não queria ir pro Oscar, eu queria ser o cara que apresentava o Oscar, entendeu? Tem um pouco da questão da comunicação. Isso é uma coisa que a gente meio que... Eu não sei se conscientemente a gente tenta fazer isso internamente com os advogados. O advogado, ele, como a gente estava brincando aqui, falando de várias palavras, o cara tem um vocabulário mais extenso, Sim. o advogado... Só que ele comunica com alguém que não necessariamente é do mundo jurídico. Ele é um cara leigo, o cara é dono de empresa, tem 70 mil problemas por dia, 70 Exato. dores, e ele precisa ter algo muito mais rápido, direto, para poder ter informação ali para ele tomar uma decisão. Claro, sim. E isso é um grande desafio que nós percebemos na advocacia atual. A forma, como é que eu faço o meu trabalho e mais ainda, como é que eu faço o meu trabalho para ele ser entendido pelo cliente, por aquela pessoa que é o meu alvo, o meu produto-alvo, vamos assim dizer. Sim. E a gente está vendo que isso está tendo uma mudança. Cada vez mais a rede social tinha esse condão de entretenimento e isso mudou um pouco para... Hoje você tem uma página... Se o cara for profissional, não tiver uma página profissional, eu tenho um pouco de dificuldade, inclusive, de tentar conciliar os mundos, porque você meio que você é uma vitrine e você também é um produto. Certo? E uma pessoa no meio de tudo isso. Exatamente. E aí tem todo esse mundo por conta das paixões e tudo, e do nada você virou diretor de marketing do Fortaleza Esporte Clube, que eu acho que o futebol é o esporte, talvez a maior representação de paixão que o ser humano pode ter. Você não vê isso em outros esportes, você não vê isso em outras searas da vida da pessoa, a não ser, sei lá, amorosa. O futebol causa todos esses sentimentos. A gente estava ali no off falando sobre a questão do tipo, você põe lá uma coisa, o cara pergunta, e contratou quem vai contratar para ser o 9? Entendeu? Contrata o 9 e o meia, vem quando? Primeiro, como é que foi esse convite para esse desafio e o que você está enxergando nesse momento, porque eu sei que já tem uma estrada que você construiu. Dessa mudança que o Fortaleza vem, de fato... Cara, eu venho desde a Série C, né, no marketing do Fortaleza. Quem me convidou foi o atual senador Eduardo Girão. Ele era o presidente do Fortaleza, na época lá que o Marcelo ainda era diretor de futebol, e depois o Marcelo virou vice-presidente junto com ele. E a mudança realmente dentro do Fortaleza e dentro do futebol ela é brutal, é isso que se falou. É um ano de cachorro, assim, um ano equivale a 7 anos, né? E eu costumo dizer que o futebol é tipo um J. Oliveira da vida, né? Ele é um supletivo da vida. Em meia hora você é amado, é odiado, é amado de novo. Meia hora nada, sei lá. 10 minutos. 10 segundos. Nos últimos exatamente, os acréscimos do segundo tempo.
E então eu fui chamado pelo Girão e o que é que eu vi? Eu vi um ambiente de muita, não só no Fortaleza, né? Ainda era tudo mato, né? Em relação à gestão profissional, não só no Fortaleza, mas em muitos clubes do Brasil ainda é assim, porque a paixão se sobrepõe muitas vezes aos planos, às metas, aos indicadores, né? O futebol ele tem essa é o sonho de toda marca, que é construir uma comunidade defensora daquele símbolo. Pô, tu quer ter, com certeza, gente aqui que é promotora da tua marca, que defende e que veste a camisa. Putz, o futebol tem isso, né? O futebol tem isso. Porém, ao mesmo tempo que você tinha uma marca consolidada por várias questões, né? Paixão, família, história, você tinha uma gestão que não tinha essa mesma velocidade de sedimentação e essa mesma velocidade de profissionalismo, né? Então, os diretores do Fortaleza eram todos amadores no sentido de não receberem nenhum tipo de remuneração. Então, você estava ali no clube por puro amor, né? E aí tem uma hora que, quando você é xingado demais, você coloca o amor na balança e a paz de espírito. Às vezes, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Não é? E aí você tinha um planejamento quase nulo ou nenhum planejamento estratégico, por exemplo. A gente vai fazer o planejamento estratégico do Fortaleza de 2024 agora. Quando o podcast for ao ar, a gente já vai ter feito. Sim. Né? Mas não existia isso. Então, o que é que se exigia? Não se tinha meta, não se mensurava nada. E aí o Girão começou esse movimento e o Marcelo aprofundou e conduziu isso de maneira exponencial. E o Marcelo é um diretor raro, vocês devem entrevistá-lo aqui algum dia, né? Sim. É um dirigente raro porque normalmente o dirigente ou ele entende de futebol ou ele entende de gestão. Entender das duas coisas é muito complicado. E o Marcelo não entende das duas coisas. Ele foi dirigente e ele foi comunicador. Ele foi diretor de escola, então ele tem um conhecimento de gestão, de administração, e, ao mesmo tempo, ele sabe de bola, né? Até joga, não é? Mais ou menos. Assim. Ele diz que joga mais do que ele joga de fato, mas ele joga. Então, o Marcelo soube trazer esse olhar, aplicar, porque tem os dois conhecimentos, os dois tipos de conhecimento, aplicar o olhar de administração de empresas, gestão, ao futebol, colocar meta, colocar avaliação de desempenho, colocar remuneração variável. Enfim, ele colocou conceitos que, em outros ambientes, talvez fossem até mais usuais, mas que no futebol não eram tanto. E aí eu digo que esse foi a primeira decolagem, né? Mas agora vem um momento que é uma segunda decolagem. É um momento muito diferente do futebol brasileiro, em que o futebol começa a atrair fundos internacionais, né, a partir do movimento das SAFs. Sim. E as SAFs trazem investimentos muito acima do que a gente estava acostumado, e a gente acaba tendo que disputar com clubes como aqui o Bahia, que era o nosso vizinho, e a gente disputava mais ou menos em mesmo nível de investimento. Agora a gente tem que disputar realmente um nível Manchester City, grupo né? City envolvido, um nível um fundo árabe ali envolvido, um cara que também é dono de uma refinaria na Bahia, né? Para você ter uma ideia do nível. E outros clubes em que a gente estava talvez num patamar um pouco superior em relação à gestão, como Vasco, Botafogo, a gente vê com a injeção desse capital externo, eles saltando muitas casas. Então a gente tem um momento bem também de um ponto de inflexão aí que é importante. E aqui é o momento de uma nova revolução de gestão aí, né? Não uma revolução no sentido de Copérnico, não, assim, não é para voltar, não, mas não estou dizendo uma nova decolagem, que nem vai ter uma nova transformação. Uma nova, né? transformação, justamente. E essa transformação ela é necessária para que esse abismo financeiro ele não se aprofunde de uma maneira que se torne irreversível, assim. Então, existe aí um movimento dentro do próprio Fortaleza, foi aprovada a SAF do clube. Existe também, é curioso, existia ali uma certa resistência por parte da torcida, e é compreensível que houvesse,
porque é estranho você torcer para uma instituição que tem um dono e passou 100 anos sem ter dono, né? Embora você morou nos Estados Unidos e lá todos os clubes de todos os esportes principais têm dono. Eu ia falar isso. E nos outros esportes isso é comum. Você vê... por exemplo, eu gosto muito de futebol americano, acompanho a NFL regularmente. Pois é. Todos os times, é a liga mais poderosa do mundo. A liga mais valiosa do mundo é a NFL. Os maiores salários, né? Os maiores salários, as maiores audiências. O Super Bowl, que é a final do campeonato, só perde em audiência para a final da Copa do Mundo. Voltando, só um parênteses em relação à publicidade, o intervalo do Super Bowl é o nosso Oscar da publicidade. Eu assisto. É assim, muito legal. Todo mundo fica na expectativa do intervalo do Super Bowl. Mas por quê? 5 milhões de dólares, 30 segundos. Porque porque aquilo ali ficou tão valioso justamente porque o esporte ficou atrativo dessa maneira que você está falando. E lá tem dono, né? Cada franquia tem seu dono. Cada franquia tem seu dono. E aí uma pergunta também, já aproveitando esse teu gancho. O time tem dono, mexe com a paixão e tudo, vocês de fato transformaram isso tudo. Só um segundo para eu concluir, Saulo, desculpa. Não, tranquilo. Mas o que eu ia falar é o seguinte: então, existe já uma mudança de percepção e dá para ver isso? À medida que um clube como o Bahia, Vasco e tal, Botafogo, deixam um patamar de investimento e saltam para um patamar muito acima em poucos meses, você percebe na rede social que a aceitação de uma possível venda elas começam a se mostrar diferente do público, né? Entendi. Então, ferramentas de medição, de humor social também são importantes, social blade, esse tipo de coisa, para poder você perceber como é que está a sua audiência. Então, aquela resistência que havia antes, não estou dizendo que o clube vai ser vendido, e nem que deva ser vendido, e nem que deve ser vendido 100%. Sim. Mas é notório que há uma mudança de percepção em relação às SAFs. O que era antes uma ferramenta de sobrevivência, ou vende ou fecha as portas, agora se torna, para alguma parcela já da torcida, algo atrativo, não para sobreviver, mas para crescer e poder disputar de igual para igual ali com o Federer, o Djokovic e o Nadal do futebol. Do futebol, né? E uma pergunta. A gente observa esse movimento que vocês estão fazendo, de novo, com muito sucesso. É importante dizer isso, representa o nosso estado, representa, enfim, todo o povo cearense. E vamos lá, para os próximos 5 anos, o que tu enxerga? E aí o panorama mais geral, pode falar do Fortaleza, mas também Sim. em termos da comunicação. 5 anos são 50 talvez para a comunicação, né, que a gente estava falando. Sim. Mas a tua percepção disso para frente? Eu vi alguns movimentos nos últimos 12 meses, 24 meses, 2 anos, que me surpreenderam. O primeiro, a gente sempre tem um índice de penetração dos meios, né? Que percentual da população aquele meio de comunicação está alcançando. E a TV aberta era sempre disparadamente a maior. E isso vinha num declínio, mas era um declínio bastante lento, né? Ele caía ali 2, 3 pontos percentuais por ano, isso falando há uma década, né? Nos últimos 2 anos, a TV saiu da casa dos 90% para a casa de 78%, 80%. Então, você vê que foi uma queda muito acentuada em relação à queda que vinha sendo um pouco mais lenta do início dos anos 2000, digamos, 2010, talvez. Então, esse é o primeiro movimento, né? O segundo movimento, claro, a internet de uma maneira cruzada, né, invertida, em relação à TV. Se você pegar as linhas, né, você vê uma linha descendente da TV e uma linha ascendente da internet. Até aí, talvez o Saulo também pudesse chegar, não é? Quem sabe, quem sabe. Porra, basta uma observação mais atenta aí da realidade. Mas, no meio do caminho, apareceu a mídia exterior. Então, a mídia exterior, ela ocupa hoje um percentual, tem um nível de penetração aqui na Praça de Fortaleza muito semelhante à internet. O que é a mídia exterior, né? São aqueles painéis de LED e outdoor e tudo que está fora de casa, porém pode estar também em ambientes fechados, apesar de ser exterior. Então, temos aí dentro de shopping center, dentro de elevadores, a gente coloca isso como o mídia fora de casa, né? Out of home. Então, esse movimento me surpreende, porque ao mesmo tempo que você está mais conectado,
as pessoas passam mais tempo fora de casa. Os trajetos são maiores de trabalho, as distâncias são maiores, então as pessoas passam mais tempo trabalhando, consumindo, nas festas, enfim. Isso me surpreendeu. Então, eu imagino que a mídia out of home ela vai continuar crescendo e a segmentação do out of home também é muito parecida à segmentação de internet. Eu posso colocar a minha propaganda em edifícios residenciais em que morem advogados. Chega a esse nível de segmentação. Né? Entendi. Então, para mim, em termos de meios, a TV ela cumpre ainda um papel relevante em termos de credibilidade, de chancela. Ao mesmo tempo que você pega esse índice de penetração, se você pegar o índice de credibilidade dos meios, a TV e, sobretudo, o rádio ainda tem um índice de credibilidade muito alto, e aí basta, mais uma vez, observar a realidade. Quando você recebe uma notícia no WhatsApp, você não tem certeza se ela é verdadeira. Então, você corre para um portal tradicional de jornal. Mídia segmentada. Então, sei lá, a vovó lá do Zap, a tia, a mãe, mandou uma notícia. Porra, será que isso é verdade? Deixa eu ir aqui no G1, né? Deixa eu ir aqui no Povo, deixa eu ligar a TV, deixa eu botar na Globo News para ver se é verdade. Então, os meios tradicionais, eles ainda não perderam. A queda da audiência não corresponde a uma queda da credibilidade imediata. Então, existe aí um famoso mix de meios a se fazer para quem quer anunciar, porque você precisa tanto de reputação quanto de alcance. E aí cada meio cumpre um papel diferente. Dentro da própria internet, é assim, né? Muita gente vem procurar a gente, pô, é porque eu quero estar na internet. Pô, tu quer estar na internet aonde, né? Porque dentro da internet a gente tem Google, a gente tem Meta, a gente tem dentro do Google, tem Google Ads, a gente tem YouTube, a gente tem site, a gente tem ferramenta de pesquisa. Então, tu quer estar em todos, tu vai ter verba para estar em todos. É realmente necessário estar em todos? Com que linguagem você quer estar lá? Então, no Instagram, talvez uma linguagem mais informal mais leve, seja legal. Mas no YouTube, se tu vai falar sobre um caso, talvez seja o ambiente ali de falar um juridiquês mesmo. Então, eu acho que todos esses nuances deixam a comunicação que antes a gente, quando eu comecei em propaganda, era assim, cara, eu quero atingir, sei lá, X% da população de Fortaleza. Pô, faz TV, faz rádio, faz um anúncio de página dupla de jornal que está lindo. Agora se tornou mais complexo. Um profissional de mídia, para atingir essas pessoas com a frequência necessária, ele precisa juntar mais peças do quebra-cabeça. Então, eu diria que é um quebra-cabeça era de 24 peças, hoje em dia é de 1.000 peças, para poder formar uma figura interessante para o consumidor. Então, de fato, acho que a conclusão que se dá é que é natural das coisas você ter algo cada vez mais afunilado e cada vez mais segmentado, seja na plataforma que você vai escolher, seja na vertente que você quer buscar. Isso. E talvez aqui puxando um pouquinho para o lado do Valência e para os advogados, a gente estava falando disso no começo, a tua percepção da comunicação impactou muito o que tu falou da questão de o que as pessoas querem ver e o que elas querem consumir e o que você está mostrando. Então, e entender o ambiente em que você está fazendo isso é fundamental. Exatamente. Muito porque a linguagem está mudando. Qual a tua percepção, talvez para a gente, para os advogados, com relação ao marketing, a comunicação, a publicidade, que eu sei que são coisas completamente diferentes, inclusive a propaganda. Exato. Primeiro, eu acho que precisa avançar, não sei se é uma questão legal, enfim, vocês precisam resolver essa pendência aí. O que é que pode, o que é que não pode dentro do marketing, do ambiente jurídico, né? Isso é uma briga antiga. É uma briga antiga. Pode publicidade, mas não pode propaganda. Tem uma diferença, né? Exato. Você pode... Publicidade no sentido de dar publicidade às coisas, de explicitar, né? Mas não pode... ser ostensiva ao ponto de dizer que tem sucesso. Nos Estados Unidos você via isso. Tem 90 e tantos % de sucesso nos casos que eu atuo. Pois é, exatamente. Então, eu acho que essa questão ela precisa ser mais bem resolvida porque é muito difícil... o limite aí é muito difícil. Quem é que estabelece, né, esse limite? Eu não sei que tipo de punição há também se você atravessa essa rua. É uma punição disciplinar? Exato. Tem um código de ética e lá tem disciplinado o que você pode fazer. Então, você pode responder alguma coisa perante
a OAB, e aí isso vai desde uma advertência, e depende da gravidade da infração disciplinar que foi cometida. Mas é isso, geralmente é isso. Bom, então acho que essa questão vocês não têm muito controle sobre ela, né? Não. Mas se o meio chegasse a um consenso e pudesse avançar um pouco mais nisso, seria interessante. E no segundo momento, eu diria que, mais uma vez, retornando ao que a gente falou no começo da conversa, né? Dependendo da rede, é colocar mais no que eu acredito, quais são os meus valores, e a partir disso eu me identifico com o Saulo aqui, o cara gosta de tênis, a gente boa, tem aqui o podcast em que ele queria ser o Jô Soares, magro, no caso, né? Magro. Então, quando eu precisar de alguma coisa, eu sei que ele acredita nas mesmas coisas que eu, que ele tem mais ou menos o mesmo estilo de vida, então eu vou procurá-lo porque sei que ele vai compreender minha dor. Humanização, né? Isso. Eu acho que uma identificação de valores é importante. E, por outro lado, isso em termos de conteúdo. Em termos de alcance, também não sei quais as restrições, mas a gente tem ali algumas ferramentas tanto de segmentação quanto de inteligência artificial que podem fazer com que os clientes, potenciais clientes, cheguem até vocês. Eu acho que é um meio que sempre viveu muito de indicação, né? Eu faço com fulano, faz com ele, que é legal também. Mas que talvez tenha chegado num momento que a indicação não é mais suficiente, né? Até pelo tamanho que vocês alcançaram, pelo porte a que vocês chegaram. Então, essas ferramentas de segmentação, todas elas, de SEO, a compra de palavras, passando por anúncios de Google, tudo aquilo que for permitido, eu tentaria estar, né? Entendi. Sobretudo porque o automático do Facebook, do Google, ele já é muito bom, né? Então, o algoritmo ele é muito inteligente. Os caras estão lá o tempo todo trabalhando nisso, né? Eles querem que você permaneça mais tempo na plataforma. Então, se eu otimizo um anúncio, eles querem que o seu anúncio também renda para que você continue anunciando, é lógico. Sim. Então, o botão impulsionar ao público automático, ele já tem um alcance, uma afinidade com o teu público impressionantes, assim. Então, eu não viveria de orgânico, primeira coisa. E a segunda coisa além de não viver de orgânico, eu criaria conteúdos como esse aqui, leves, assim. Espero que esteja sendo leve. Não, né? demais. Exatamente. Para que haja identificação e para que eu não veja até o advogado num pedestal inacessível e que eu pense, esse cara não é para mim, não. Vou aqui no meu vizinho, porque é mais próximo. Fácil. Exatamente. Entendi. Marcel, eu queria te agradecer. O papo, Bacana, ficaria aqui 2 horas falando. Esse é o segundo podcast, que a gente já gravou um aqui no off, conversando sobre os assuntos. Exatamente. Te agradecer a oportunidade de você ter vindo aqui conversar com a gente. Dizer que... te dar parabéns por você pela palestra, a gente ter a oportunidade de assistir. Legal. Mas também pelo teu conteúdo. De novo, o vídeo do Titãs, assim, eu morri de rir porque tinha uma comparação. Tu viveu aquilo, Paulo, né? Eu vivi aquela diferença ali durante muito tempo. Então, eu consegui enxergar, eu falei que isso é genial. E aí, a questão da identificação. Então, parabéns por isso, que você continue sendo essa referência de novo. Seja no Fortaleza, seja na Timoneiro, ou seja, enfim, onde for. Assim como o time, você também leva o nome do nosso estado, você leva um pouquinho de quem nós somos. Então, te agradecer e, por favor, que a gente possa gravar um próximo em breve. Massa, cara. E continuar perpetuando esse projeto. Eu acho vocês, de fato, referência em comunicação, né? Não conheço, graças a Deus, nunca precisei, né, do serviço jurídico ainda. Mas me atenho muito à comunicação. Então, desde a elaboração, o cuidado que vocês têm com os vídeos, né, o cuidado que vocês têm com o conteúdo, desde a estética, passando ao conteúdo em si, a qualidade do que é dito. E o fato de orbitar falando de órbita, né, de onde tu queria tocar, mas de orbitar outros assuntos, outros temas, fazem com que a advocacia, o direito, se torne mais próximo das pessoas. E talvez seja esse um dos segredos do sucesso que vocês têm alcançado. Assim, realmente vocês deixam o ambiente jurídico mais leve, mais próximo, e a gente se torna mais confiante, né, em depositar
muitas vezes o destino de uma empresa, né? Acho que algumas decisões Sim, com elas aceleram o destino, o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Então, a proximidade e a tranquilidade que vocês nos transmitem fazem com que a gente se sinta mais confiante em depositar ali um pouquinho do destino da empresa nas mãos de vocês. A confiança agora precisa aumentar. Total. E eu queria saber só uma coisa. Era cover de quê a banda de rock? Eu fiz alguns. A gente fez Red Hot, fiz Bruno Mars. Cara, porra, vocês estão assistindo isso aqui, vocês precisam exigir vídeos dessas épocas aí, cara. Na abertura de, sei lá, onde é que tocou aí? Nossa, muito lugar. Eu toquei no Órbita, muita balada, tinha festa, teve bar também. Assim, foi muitos lugares, mas muito Seria no Órbita. Roots hoje, então, né? Seria o Roots, hoje em dia. Massa. Que é um clube famoso aqui em Fortaleza. Então, mas seria exatamente esse público bacana. aí. Quem sabe um dia aí... Tu tem registros dessa época? Tenho. Mas eu não vou Cara, mostrar, não, mostra no episódio número 100, assim, sei lá. Talvez. Quando chegar num marco temporal. Daí no aqui, 101 deve ser outro apresentador, provavelmente. Exatamente. Mas é isso. Beleza. Mas te agradecer Valeu, mais gente, uma vez. Obrigado. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. Pessoal, fiquem ligados, como eu falei no começo, a ideia é que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A ideia é que isso aqui seja cada vez mais perene, seja cada vez mais... produtivo, mas também que vocês possam sugerir, fiquem à vontade. Queria ver sobre tal coisa, queria ver sobre tal assunto, vocês podem falar sobre isso. A gente sempre está atento a essas questões, então fiquem à vontade para sugerir. E agradecer a audiência e até o próximo Café com Valência.